Que a paz de Deus esteja contigo. Hoje eu quero iniciar nossa reflexão com a seguinte pergunta: por que os milagres não acontecem com frequência em nossos dias? No Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 6, versículos do 5 ao 9, Jesus vai nos mostrar duas lições porque os milagres não acontecem com frequências. Olha o que diz o texto. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Tudo começou com uma pergunta de Jesus feita a Filipe: como alimentaremos tamanha multidão? Filipe lhe respondeu, dizendo que se tivesse o salário de 6 meses trabalhados, ainda assim não seria suficiente para alimentar tanta gente. André se intrometeu no diálogo e apresentou para Jesus um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Aqui está a primeira lição porque os milagres não acontecem com frequência. A multidão poderia esperar o milagre vir de Jesus, o qual já realizou bastante milagres durante aquele dia, ou esperar o milagre vir dos seus discípulos, os quais eram os seus aprendizes, os seus seguidores. Mas André descartou essa possibilidade. Os discípulos tinham tudo o que uma sociedade espera de um cidadão comum. Os discípulos tinham um bom nome, tinham profissões e tinham títulos eclesiásticos. Eles eram os apóstolos, mas não tinham o que Jesus precisava para realizar o milagre naquele dia. Diferentemente dos discípulos, o rapaz não tinha nada disso, nem nome registraram para que fosse lembrado. Não informaram se esse rapaz tinha uma profissão, se tinha título eclesiástico, formação acadêmica. Não tinha nada disso, mas tinha o que Jesus precisava para realizar o milagre. Aliás, o rapaz não foi simplesmente para ver mais um milagre de Cristo. Ele foi para seu próprio milagre. Ele foi o canal, o fio condutor para o milagre. Precisamos mudar de mentalidade, parar de desejar o milagre e desejar seu próprio milagre. Precisamos ser o milagre para essa geração, o milagre para o alcoólatra, para o órfão, para o drogado. O problema é que nós temos tudo o que uma sociedade exige de um cidadão comum. Temos um bom nome, temos profissões, temos títulos acadêmicos, temos funções no templo, mas não temos o que Jesus precisa para o milagre ser realizado. A questão aqui não é o que você tem que agrada à sociedade, mas o que você tem para Jesus se utilizar para realizar o milagre. Segunda lição, olha que coisa interessante. Jesus é o Filho de Deus. Era o próprio Deus encarnado. Ele não precisava da ajuda de ninguém para realizar esse milagre. Ele poderia muito bem
orar e fazer pão cair do céu. Mas quando André lhe apresentou o rapaz, ele não desprezou. Mesmo o rapaz tendo pouca coisa para lhe oferecer. Aqui está a segunda lição, porque os milagres já não acontecem com frequências. Nunca despreze as pessoas que têm pouca coisa para lhe oferecer. O milagre pode vir das pessoas de quem você menos espera. No livro de 1 Reis, capítulo 17, quando Deus enviou Elias para ser sustentado por uma viúva, se você ler o contexto, você vai perceber que aquela viúva também era pobre. E detalhe, Elias não questionou a Deus, ele foi. Às vezes nós subestimamos os planos de Deus. Às vezes o milagre vai vir de quem menos tem. O problema é que às vezes nós queremos fazer amizades com o pastor da igreja e não queremos fazer amizade com o zelador da igreja. Queremos fazer amizade com o empresário, mas não queremos fazer amizade com o funcionário do empresário. Nós subestimamos o poder de Deus. Eu quero concluir a nossa reflexão com a fala de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 e o 28. Olha o que Paulo diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Seja um milagre na vida das pessoas. Por quê? Porque quando Jesus multiplicou os pães e os peixes daquele rapaz, ele não somente alimentou a multidão, alimentou o jovem também. Quando eu sou um milagre na vida das pessoas, a bênção é coletiva. Deus te abençoe em nome de Jesus.